Justificar a ausência do vereador Jackson, que ele estaria presidindo hoje essa audiência pública, mas por um motivo muito especial, tornou-se papai, não pôde estar presente. Mas manda um abraço a todos vocês e ratifica que está junto nesta causa. Então, estamos iniciando a audiência pública para debater hoje, nesta noite, sobre o autismo. Eu estou presidindo a vereadora Regina Corroquel e também compondo a mesa, temos aqui o secretário de Saúde, Dr. Luiz Emílio Salomé, o presidente do GAMA, que é o Grupo de Amigos dos Autistas, o senhor Davi Gustavo Parolin, logo mais darei a palavra a todos, representando a diretora do CEREM, que é o Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico, representando a diretora da unidade, a professora Josiane Braguin. Temos também compondo a mesa Daniela Franco Camargo, que é coordenadora da equipe de saúde do CEREM. Também como vereadora, a Anete Monteiro dos Santos Casagrande, que também já participa desta causa, e estamos juntos para defender os autistas aqui do município de Araras. Chamo também para ocupar este espaço, pode escolher uma das mesas dos vereadores, a professora e também coordenadora pedagógica da APAE, Marta Vicentim. A audiência pública é um espaço onde nós podemos debater as políticas públicas, hoje como tema o autismo. Vamos conversar bastante, vamos passar alguns slides e no final vocês estão observando que tem um microfone aí. No final que eu digo, após os slides, vocês poderão participar usando o microfone. E aqueles que não quiserem usar o microfone poderão preparar as suas perguntas num papel e que nós iremos lê-las e iremos debatê-las também. Hoje nós temos as pessoas que defendem e lutam pela saúde e temos também os profissionais e os vereadores que aqui estão, ok? Neste momento também, eu quero justificar a ausência do vereador Marcelo de Oliveira, que gentilmente deixou para que eu lesse a vocês. Olha, venho por meio deste agradecer o convite para participar desse tão importante debate, mas justifico que, devido a compromissos assumidos previamente, encontro-me impossibilitado de participar dessa sessão. Reitero o meu apoio e coloco-me à disposição para auxiliar nessa causa tão nobre. Ok? Neste momento, então, passo a palavra para o secretário de Saúde, o doutor Luiz Emílio Salomé. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradeço também o convite, viu, Regina, em nome daqui da Câmara, né? A vereadora Anete, minha amiga pessoal, particular. A Daniela, responsável e representante do CEREM, o Davi, representante do Grupo Gama, a Marta, representante da nossa APAE. Eu acho que assim, é uma causa muito importante, a gente vem sempre discutindo a respeito disso desde o início do ano, né? E como secretário de saúde eu estou aqui também para ajudar, tirar algumas dúvidas pertinentes, também ao que a gente vem fazendo para melhorar a nossa retaguarda clínica e de profissionais para um melhor atendimento, né? Então é importantíssimo, acho que a causa, a luta de todos nós, em conjunto teremos uma estrutura melhor, se Deus quiser. E neste momento, o presidente do GAMA, Grupo de Amigos dos Autistas, o senhor Davi Gustavo Parolin. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos da mesa aqui, Marta, obrigado por ter vindo. O GAMA, gosto sempre de lembrar que em menos de um ano nós estamos aqui. Em pouco menos de um ano, nós fizemos muita coisa que, infelizmente, ainda não se fez isso na cidade há tantos anos. Sempre a gente está levantando essa bandeira, falando sobre a dificuldade de ser um pai de uma criança autista.
e não de como tratar, de como cuidar, de como ver a situação, mas a dificuldade de ser um pai, né? De você ter um filho e não saber onde levar, não saber o que fazer. E olhando nessa ótica foi que surgiu o Gama. Quando eu me deparo com os pais e cada autista na sua dificuldade, eu vejo quão pequeno era o meu caso, e isso é o meu fator motivacional. E eu estou aqui hoje a convite da Câmara, mas principalmente pelas crianças que eu represento aqui. Então, quero agradecer a todos e realmente, até as minhas colocações daqui para frente, eu gostaria que vissem dessa forma. Eu falo em nome das crianças também. Obrigado. E a vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes nesse plenário. Quero saudar aos pais e integrantes do grupo dos amigos autistas, o nosso conhecido Gama. Quero saudar os presentes aqui na mesa, a querida Dani, que dá um show, assim como as integrantes e profissionais do Serem. É algo maravilhoso. Eu tenho uma filha que trabalha, fisioterapeuta, no Serem, e a gente vê o carinho que vocês têm pelas nossas crianças. Quero também saudar o nosso querido vice-prefeito e secretário da Saúde, Luiz Emílio Salomé, que no meu segundo ano de mandato, eu nunca vi uma pessoa tão envolvida, um secretário tão envolvido e que nos ajuda tanto nas demandas, que o vereador ele é muito chamado para atender a população. E toda vez que eu ligo para a Secretaria da Saúde, eu sou muito bem atendida e quero agradecer sinceramente ao doutor Luiz Emílio. A esse pai que representa todos os pais dos autistas, Davi Gustavo Parolin, que também é uma pessoa que está se envolvendo demais com a causa. Então, eu agradeço muito a sua presença. E a minha querida para aqui nessa casa, Regina Noêmia Jeromel Corroquel, que preside hoje essa audiência tão importante. Eu quero fazer uma leitura para vocês, para ver o encaminhamento que está sendo feito aí para a nossa construção. Eu vi nascer, acompanho de perto todo o trabalho que realizam em prol do autismo em nossa cidade e da qualidade de vida de todos os nossos queridos azuis. Acredito que todos sabem, mas gosto de reforçar o meu trabalho na área de educação especial da nossa cidade há mais de 30 anos e que muito me orgulha por ver meus ex-alunos hoje moços e desenvolvidos. Desde o início deste ano, juntamente com os outros vereadores, temos batalhado junto ao nosso querido prefeito, Pedrinho Eliseu, pelo atendimento de qualidade aos nossos autistas. Começamos a nossa luta logo no início do ano letivo, com a falta de monitores e estagiários em nossas salas de aula. Com muito esforço, com várias reuniões e com parceiros como o Serem, dirigido pela querida amiga e diretora Josiane Bragin, que infelizmente não conseguiu estar conosco nesta noite, e da sensibilidade, digo que está bem representada aqui pela Dani, e da sensibilidade da nossa secretária de Educação, Mariana Mani Moura, conseguimos a contratação de dezenas de estagiários e monitores. Também, no mês de abril, após um pedido especial de um grupo de pais do Gama, liderado pelo nosso querido e guerreiro, Davi Parolin, me pediram para alterar a lei, que fui autora em 2014, a qual criava o Dia Municipal do Autismo, transformando a referida lei para o mês do autismo, a qual foi aprovada e pudemos realizar juntos dezenas de campanhas da conscientização e até iluminamos nossos prédios públicos da cor azul. E agora, há alguns meses, estamos juntos, mais uma vez, para a conquista de um centro de referência
do autismo em nossa cidade, englobando o diagnóstico, o tratamento e o acolhimento dos autistas, podendo vir a ser uma estrutura regional. Sobre esse assunto, já realizamos reuniões com o prefeito Pedrinho Eliseu, o qual se demonstrou aberto quanto à solicitação, e sei que encaminhou o projeto para as secretarias da Educação, Saúde e Ação e Inclusão Social para buscar a implantação do mesmo. É claro que isso demanda muito mais tempo do que queremos, mas, para que aconteça, tudo deve estar sendo planejado com muito carinho. Em algumas semanas, visitarei um centro que realiza um trabalho semelhante e o qual recebe verbas do governo do Estado de São Paulo para o acolhimento dos autistas. Em conversa com o secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pêsaro, que é um grande parceiro dessa vereadora, sinalizei o projeto em discussão em Araras e já começamos as tratativas para que consigamos também o auxílio do governo estadual. Com certeza, estamos unidos em prol do desenvolvimento e do avanço dos nossos queridos azuis. Contem sempre com a experiência dessa vereadora na educação especial. Uma excelente audiência para todos nós. E agora com a palavra, representando a diretora do SEREM, professora Josiane Braguin, a Daniela Franco Camargo, que é coordenadora da equipe de saúde do SEREM. Também desejo saudar a todos, a mesa presente, vereadora Regina, nosso querido amigo Davi, o vice-prefeito Dr. Luiz Emílio, nossa vereadora Nete, aos pais presentes do Grupo do Gama, também a equipe SEREM e os amigos da APAI. Nossa luta hoje, como há alguns anos, é que o município de Araras tenha um centro que se torne referência no diagnóstico e tratamento dos pacientes com transtorno do espectro autista. Eu quero só deixar lembrado que dentro do SEREM, das atividades prestadas, e dentro especificamente do grupo de estimulação precoce, né, que recebemos os bebês, né, que são encaminhados pelo nosso município, bebês prematuros, bebês de risco. Em 2012, foram que surgiram as primeiras verificações nos bebês que eram encaminhados, surgiram-se os primeiros indícios e a necessidade de se capacitar uma equipe que conheça e esteja a par de tudo que envolve estar relacionado aos primeiros indícios do autismo. Nosso ponto de referência até então era a cidade vizinha, Pirassununga, através do SEDAP, que executa um trabalho de qualidade e excelência. Alguns dos nossos pacientes foram encaminhados, eu tive a oportunidade de estar presente, porque necessitava-se de já iniciar uma investigação. Então, nós nos dirigíamos a esse centro. E com o passar dos anos, a estruturação e a construção foi sempre focada em criar-se um centro de diagnóstico dentro do SEREM para realmente suprir as necessidades internas, né? Em 2015, houveram outros planejamentos. Em 2016, em parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, capacitamos a equipe, trouxemos um médico especialista, fomos buscar recursos e agora, em 2017, demos início, então, ao Centro de Inclusão para Autistas. É um protocolo, algo extremamente estudado e planejado, para, junto com as famílias, trazer clareza nos diagnósticos, estruturação e encaminhar com qualidade cada um dos atendidos ao seu atendimento. Então, vale reforçar que é algo que já vem sendo construído há um tempo e agora, em 2017, então, nós iniciamos efetivamente com equipe multidisciplinar capacitada para prestar esse tipo de atendimento no município de Araras e, enfim, se tornar uma referência. Vale lembrar que todo o contexto trazido pelos pacientes com o diagnóstico de autismo precisa estar amparado e qualificado por equipe especializada multidisciplinar. Recebemos a criança e acolhemos e recebemos também as famílias envolvidas.
né? Então, o trabalho do SEREM, ele se estrutura e vem com seriedade trazer algo que queremos sim, que se torne referência no município de Araras e região. Eu vou pedir a parte aqui para a nossa presidente aqui, para saudar você, minha querida Marta, viu? Leva um abraço para a pai, para a nossa querida Iraci, viu? Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, apresentando alguns slides a vocês, reportando-nos a lei que ampara os autistas. Então, a Lei 12.764, ela é nova, né? Vocês acho que já estudaram bastante, principalmente os pais, de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8.112, de 1990. O artigo 1º diz que a lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece, então, as diretrizes para a sua consecução. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, a inserção do autista na sociedade. Nós sabemos que a inclusão, ela não é fácil. E ratificando aqui, ela é responsabilidade de todos. Então, como que, de acordo com a lei, como que será a inserção do autista na sociedade? O artigo 3º, são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive à residência protegida, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. No artigo 4º, a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar e nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. As políticas públicas. Então, hoje, nós estamos o quê? Nós vamos debater sobre políticas públicas em prol dos autistas. Esse espaço aqui, ele é muito democrático. Olha que oportunidade que estamos tendo para discutirmos, para debatermos, para criticarmos, para sugerirmos. Então, no artigo 2º, as políticas públicas são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. Inter é a relação, né? É a relação, é o diálogo entre vários setores. 2. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação. O diagnóstico, no artigo 1º, né, inciso 3, a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o quê? O diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. A Daniela, que representa o SEREM, ela enfatizou, ela colocou uma palavra muito importante, que os autistas devem ser assistidos por equipe multidisciplinar, especialistas diversos. Artigo 3º, o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, e as informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Ficou uma foto de um centro, né, de referência localizado no Largo do Campo Grande. E a importância, né, o SEREM aqui nos passando a importância do centro de diagnóstico no município. E separamos também, para iniciarmos a discussão, um rápido filminho para que vocês possam observar
Alguns, talvez, até alguns pais e algumas pessoas que aqui estão, talvez até conheçam. Mas é sempre bom para refletirmos sobre a pauta em si na noite de hoje. É da Convenção Nacional de Autismo. Vamos então assistir. Convenção Nacional sobre Autismo, 1981. Não sei se quero ouvir mais especialistas. Se vocês deixarem eu terminar, podem, por favor, deixar eu terminar? Com psicoterapia intensiva, uma criança autista pode ser Mas o tratada. relatório Rayland mostra claramente que o autismo não é um problema psicológico. Eu não conheço o relatório Rayland. Calma, querida. Calma. Do que você está falando? A gente ouviu dizer que movimento repetitivo é bom. Isso acaba com... Movimento repetitivo como... Movimento repetitivo, balançar, rodar, rolar no chão, bater as mãos. Eu acho que rodar é bom. E rolar no chão também. Movimento repetitivo parece que acalma o sistema nervoso. Pode ser uma maneira de compensar por não ter o abraço. Ser abraçada por uma pessoa pode ser assustador, mas rodar ou ser segura por superfícies produzem um efeito tranquilizante de um abraço comum na criança. Quantos anos tem sua filha? Eu não tenho filhos. Não, eu sou autista. E eu preciso da sensação de ser abraçada. Eu desenvolvi uma máquina em que eu entro e fico diferente depois que eu saio. Fico mais social. Bom, eu não falava até os 4 anos. E agora eu sou formada, tenho mestrado e estou estudando para o meu doutorado. Por favor, não gritem, por favor. A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores. Muita estimulação machuca. Sabe, pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico. Como você foi curada? Eu não tô curada. Eu sempre serei autista. A minha mãe se recusou a acreditar que eu não falaria. E quando eu aprendi a falar, ela me fez ir à escola. E aí, na escola e em casa, maneiras e regras eram muito importantes. Foram colocadas para mim. Eu tive sorte. Todas as coisas funcionaram para mim. Todos trabalhavam duro para fazer com que eu me desenvolvesse. Sabiam que eu era diferente, mas não incapaz. Eu tinha um dom. Podia ver o mundo de um jeito novo. Eu podia ver detalhes que outras pessoas não conseguem ver. Minha mãe me forçou para que eu me tornasse independente. Eu trabalhei nos verões, no rancho da minha tia, fui para o internato e para a faculdade. E essas coisas, elas eram desconfortáveis no começo, mas me ajudaram a abrir portas para novos mundos. Com licença, por favor, mas nós queremos saber de tudo. Fala o que você sabe. Perspectivas sobre o autismo. Você é um cientista? Você acha que consegue descobrir? Tem uma caneta e uma prancheta. Pense como se fosse uma porta. Só é preciso um golpe na cabeça. Não entendo porque as pessoas são cruéis sem motivo. Você tem uma mente muito especial. Você vê o mundo de maneiras que os outros não conseguem. A senhorita Graham, isso é uma obra-prima. O porta-abril e eu atravessei. Pois é, eu segurei. Eu sou Table Brand. Temple é professora na Universidade do Estado do Colorado e dá palestras pelo mundo sobre autismo e manuseio de animais. Na América do Norte, metade do rebanho de gado é manuseado com sistemas mais humanos que ela projetou.
Muito bem. Então, agora vocês podem se manifestar, usar o microfone, podem ficar à vontade. Então, eu vou passar a palavra para o presidente do Gama, Parolim. Marta, gostaria, professora Marta? Passo a palavra para você, representando a PAI de Araras, a coordenadora pedagógica, a professora Marta Vicenti. Eu gostaria apenas de, então, parabenizar essa noite. Eu acho que é um marco mesmo para a gente aqui, enquanto município de Araras, dizer aos pais que nós estamos juntos nessa causa, independente do andamento que se dê, né? Nós, enquanto instituição APAI, caminhamos juntos naquilo que for necessário como parceiro, como espaço físico, porque a gente só é mais forte quando a gente caminha junto. E nós não sabemos o desenrolar de tudo isso. Hoje nós estamos aqui. Daqui a alguns anos, as coisas crescem, amadurecem de uma forma diferente. Nós estamos apenas iniciando. Então, eu quero apenas deixar aqui, em nome da instituição APAI, o nosso respeito e apoio a tudo aquilo que ainda nós vamos viver e que, com a graça de Deus, com certeza, tudo que é para dar certo, que é para o bem, acontece, né? Às vezes, acontece algumas coisas que querem nos atrapalhar no meio do caminho, mas quando a gente tem força de vontade e, principalmente, acredita naquilo que a gente sabe que é o certo, nós traçamos essa meta e eu tenho certeza que os objetivos são alcançados mesmo, né? A não ser que a gente não acredite, mas eu sempre vejo o Parolim falando com um desejo muito grande e também com conhecimento, que a gente teve a oportunidade de estar junto em uma das reuniões que aconteceu na PAI com alguns pais, alguns deles estão aqui presentes. Então, o que a gente pode sentir lá é que você tem buscado muito, fazer o melhor, independente do espaço, de repente, onde vai acontecer. Então, o nosso respeito a tudo isso e a todo esse momento que nessa noite está acontecendo, Regina. Obrigada. Ok, obrigada, Marta. Mais alguém? Então, eu acredito, vou passar a palavra para o secretário de Saúde, para ele se manifestar também. Tem alguém aí na plateia? Pode usar o microfone, pode ficar à vontade. Mas pode vir, Cíntia, se você quiser, fique à vontade. Tem um microfone, você pode usar. Boa noite a todos. Eu peço desculpa meu atraso, né? Mas eu sou mãe, sou microempresária, né? Estava fazendo lição de casa com meu filho, né? Quem tem filho autista sabe que 3 folhinhas você demora 2 horas, né? Mas a gente de grão em grão a gente chega lá, né? E é por isso que nós estamos aqui, por isso que acordei 5 horas da manhã, dormi ontem meia-noite trabalhando. Acordei hoje 5 horas e hoje estou aqui porque eu vejo toda a dificuldade, né, que é assim silenciosa dos pais, né, porque assim os autistas ninguém é uma incógnita para todo mundo, ninguém conhece, né, é uma coisa muito nova, então assim indiferente se for o grau leve ou severo, né? Não sei se eu estou usando o termo certo, não está. Mas a dificuldade é a mesma para todos, né? Cada um com o seu jeito, porque cada um tem o seu, cada pai tem a sua missão, de acordo com o grau de autismo que o filho tem, né? O meu filho, o grau de autismo dele é bem leve, então para muitos devem achar, nossa, né? Que bom que é leve o grau de autismo do seu filho. Graças a Deus, eu tenho muita esperança que com certeza ele terá uma vida normal, né? Como a professora. Promissor, né? Só que isso vai depender muito de mim. Sim. E o desenvolvimento da criança autista depende 100% do empenho dos pais e também do poder público, por isso que nós estamos aqui. Porque muitos pais não têm condições de bancar todo o tratamento que é necessário para que o filho
consiga se desenvolver adequadamente, né? E eu não sei se falaram sobre qual que foi o termo das questões, mas uma coisa que me toca muito é a questão do diagnóstico, principalmente quando é leve, porque é muito difícil a linha entre o TDAH, hiperatividade e autismo é muito leve, muito próxima, né? Então, há 5 anos nós tratamos nosso filho como autista, e ano passado, como eu tinha dificuldade na escola, eu conversei com uma psicóloga, e a psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra. A psiquiatra ficou 5 minutos com meu filho e disse que ele não era autista, né? Então, é complicado, né? Um profissional renomado, não vou citar o nome, então, meio que te quebra as pernas, né? Daí a necessidade de um centro especializado, né? Porque imagina o que se passa na cabeça de um pai que lutou 5 anos, né? Tratou o filho como autista, né? E chega um outro profissional e fala que vira o seu mundo de cabeça para baixo, né? Então a vida do pai de um autista é uma vida de insegurança, né? Uma vida que por isso que a gente precisa do centro, né? Daí a importância do centro, porque imagina você dar um remédio errado para uma pessoa, né? O secretário é médico, você sabe quais são as consequências de você fazer um tratamento errado para uma pessoa. Imagina 5 anos você fazendo um tratamento errado para uma criança, você como pai, você escutar isso, né? Então, eu gostaria que... E também, quando o meu filho tinha 3 anos de idade, ele passou por nós tínhamos uma amiga psicóloga, né? E ela falou para mim assim, Cíntia, que a personalidade da criança se forma até os 7 anos. Então, você tem até os 7 anos para você desenvolver o seu filho, né? Isso me dói muito, porque na época eu tinha acabado de assumir uma dívida muito grande e eu não tinha condições de arcar com as despesas de um psicólogo, porque nenhum plano cobre o psicólogo, né? É tudo particular, né? Hoje o São Luís cobre, mas é uma parte, né? Mas na época não tinha plano, né? E nossa, é uma coisa assim que me toca muito e assim, não estou chorando agora porque eu estou muito emocionada, né? Mas eu não consigo falar sobre diagnóstico sem chorar, porque isso me toca muito. Imagina um pai sabendo que a vida do seu filho, você tem até os 7 anos para você decidir a vida do seu filho, né? Então, isso porque eu sou uma pessoa que eu sabia que num futuro próximo eu teria condições. Mas e aqueles que não têm condições nenhuma, que não têm o básico para o seu filho? Imagina aquela pessoa que todo pai quer dar o melhor para o seu filho, né? E imagina essa pessoa que não tem essa condição. Isso está relacionado ao futuro do seu filho. Uma criança, a vida de uma criança, o relógio conta muito, muito rápido, né? Não é igual um adulto que daqui 5 anos você retoma. Se você perde os 5 primeiros anos, é igual como se fosse 20 anos de uma pessoa. É muito mais que isso, porque é o começo da vida do ser humano. Então, isso vai influenciar na vida dele, no destino dele. Então, o que nós estamos tratando aqui é o destino dessas crianças. Um destino melhor para essas crianças. É o futuro dessas crianças. E outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui, que com relação à conscientização dos adultos e das crianças também. Porque até hoje eu nunca sofri esse preconceito de criança, mas de adulto eu já sofri preconceito, meu filho sofreu preconceito. Imagina o seu filho chegar na sua casa aos prantos, porque sofreu preconceito de um adulto, de uma mãe, de um amiguinho, entendeu? Então, é uma coisa que corta o coração. E esse adulto não era um ignorante, não era uma pessoa de nível superior, de um nível social alto,
Mas, por falta, por ignorância, por desconhecer a doença, acabou não permitindo a amizade do meu filho com o filho dele. E ele percebeu isso, e ele percebeu que era porque ele era diferente. Ele chegou aos prantos, né, em casa. Agora, você imagina a dor que uma mãe sente ao você ver a dor do filho que nem sabe o que é o autismo, nem sabe o porquê ele está sofrendo preconceito, nem sabe o porquê a pessoa se negou à amizade, né? Então, criança não tem preconceito, adulto tem preconceito. Então, nós temos que formar os adultos sem preconceito para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Que pensem no futuro dessas crianças, que essas crianças amanhã ou podem estar contribuindo como cidadão, como muitos autistas contribuem, ou podem estar na fila do INSS, sofrendo por um salário mínimo e sofrendo, tendo que ter ajuda e recursos, sendo que, se ele tivesse, desde criança, sido bem assistido, tendo toda a assistência necessária, seria um adulto produtivo, e não mais um encargo para o INSS, não tendo que onerar o Estado, né? E também ter o seu orgulho próprio, porque para quem já ficou sem emprego, graças a Deus eu nunca fiquei, mas como eu trabalho fazendo currículos, eu vejo a humilhação que é as pessoas não terem um emprego, não terem oportunidade de emprego. Essas crianças, se elas não forem assistidas, se elas não tiverem o centro de diagnóstico, o centro de tratamento, elas não vão ter condições de ter um emprego, então elas não vão ter dignidade, o amor próprio que o trabalho proporciona ao ser humano, né? Então, cada um que um dia ficou sem emprego, cada um que procurou um emprego, né? Pense nessas crianças, que imagina se para você é difícil, você que tem estudo é difícil o emprego, imagina para quem não tem, né? Então, obrigada a todos, desculpa, Obrigada, né, se eu me estendi muito. Não, foi Boa muito noite. bom. Foi muito boa a sua participação, obrigada. Mais alguém? Acho que o Luiz Emílio ia falar. Acho que até legal a gente começar. Obrigado, Cíntia, pela coragem. Isso que a Cíntia falou, queridos, é o que me motiva mesmo. Quando a gente começou essa família linda, que olha esses rostinhos aqui, cada um tem uma história aqui. Foi aí que a gente começou a acordar para a real necessidade de olhar para o autista, olhar para a criança, encarar ela como um ser humano, que ela tem todas as suas necessidades, elas têm as suas dificuldades. A gente já tem dificuldade naturalmente. O autista, ele sempre leva um grauzinho a mais dificuldade desde o início, né? Às vezes a falha do pai, porque ninguém nasceu com cursinho para autista, né? Alguém fez cursinho antes de ter o filho? Não. Ninguém sabia o que ia vir, né? Foi um presente de Deus que a gente não conhecia. O medo nos mata, o medo do incerto é terrível, a gente perde o filho na primeira informação, depois a gente ganha ele de novo, né? Que a gente entende que é uma outra criança, não é aquela que nós desejamos, mas é aquela que a gente ama, né? Ela é a surpresa que Deus nos deu e amém por isso, é uma bênção de Deus. Eu falo pelo meu filho. A Cíntia comentou sobre essa dificuldade do diagnóstico. Acho que isso também é uma pauta importante para nós aqui, principalmente essa casa de lei, Luiz Emílio aqui também, a Marta da Pai, a Dani Serem. Então, assim, o diagnóstico, por isso que a gente tão luta, por exemplo, porque nós estávamos todas as reuniões da LDO. Depois da LDO, desculpa, a LOA, né, que teve agora com o orçamento participativo. Porque eu me lembro que no começo, que nós conhecemos o Pedrinho, né, ele me disse assim: Davi, vai com calma, que a gente precisa pôr no orçamento, né? E eu fuçando leis, eu buscando como incluir isso no orçamento. Eu sabia que tinha que partir, tinha que ter indicação, né? Então a gente foi com pouco conhecimento nosso. Às vezes nos atrapalhamos, às vezes nós ultrapassamos alguns limites, às vezes pode ser que sim,
porque somos apenas pais. A gente não se formou para isso. E a nossa busca incansável hoje, por exemplo, todos aqui têm o diagnóstico. Mas a gente pensa em quem? Naquela mãe que vai chorar para a gente semana que vem. Inclusive eu estava vendo que tem uma mãe perguntando as coisas no grupo, né? Para essa mãe... Nossa, tá difícil falar. Desculpa. Mas essa mãe que vai vir aqui no Gama, que vai conhecer, que vai buscar auxílio, né? Essa mãe não vai estar desamparada como a gente teve. A dificuldade imensa de você lidar com primeiro que você não tinha informação nenhuma, né? O oculto, o misterioso. Misterioso e negativo. Ninguém ficou feliz e falou: uau, meu filho é autista, eu vou ter dificuldade pra caramba para cuidar dele. Não. E a gente não teve amparo. A gente não teve amparo. Acho que nenhum pai aqui, boa noite, Judinho, nenhum pai aqui teve um amparo quando descobriu o teu filho. Muito raro, né? Eu me lembro muito bem, Luiz Emílio, na época do meu filho, nós tivemos o primeiro atendimento, se eu posso dizer atendimento, na verdade foi um acolhimento, foi muito bom até, foi multidisciplinar, acho que a Marta estava nesse dia, lá no Héctor Horizontini. E aí você, como pai, tenta arrumar a justificativa, né? Não, mas meu filho faz tal coisa. Daí ela fala assim, acho que, não sei nem se foi você, Marta, mas falou assim para mim: Davi, mas quem disse que autista não vai ser inteligente? Ele é autista, mas não é, deixa de ser inteligente, né? Ter a sua limitação, mas tem o seu QI e tudo. E a gente, porque não conhecia, não sabia nada. Então, assim, resumindo a minha conversa, quão importante é ter um centro de referência em Araras. Se a gente pegar pelo dado da ONU, que é 1% das crianças, uma delas é autista, cada 100, uma. É alarmante, é preocupante. E como a gente cuida desse cidadão? Como a gente cuida desse munícipe? Como que a gente acolhe essas famílias? Porque eles também vão passar pelo mesmo que a gente. Então, Luiz Emílio, as ideias iniciais que nós tivemos, as conversas e tudo mais, era realmente chegar ao ponto da gente ver a tão grande necessidade que a gente vai ter, não só dos que estão hoje com os filhos autistas em casa, mas aqueles que vão bater na nossa porta amanhã. Eu estava levantando um dado, não sei se vocês compararam isso, a cada mês aparece uma mãe no Gama. Menos de 30 dias até, eu falo, aparece uma mãe falando: eu tenho um filho autista, eu queria saber mais. Ou meu filho não tem diagnóstico, a escola acha que ele tem algo e a gente precisa de ajuda. E a gente, como Gama, a gente não sabe aonde levar, nem particular. A gente poderia reunir, fazer uma vaquinha dos pais e pagar uma consulta, mas nem essa consulta a gente sabe onde indicar. Então, assim, é dificuldade imensa. E aí, quando a gente começou o nosso trabalho, dia 29 de janeiro desse ano, volto a falar, realmente o prefeito foi muito receptivo. Nunca vi um prefeito atender assim. Eu admiro o trabalho que o Pedrinho vem fazendo. E até foi ele que nos instigou a fazer o projeto, né? Depois que nós nos encontramos no Serem, que nós vimos que já tinha vindo um trabalho de encontro. Eu falo que Deus é maravilhoso e ponto. Tudo isso eu vejo a mão de Deus trabalhando. E olha que a gente falou para a Josi na época, né? Falei: Josi, a gente precisava desenvolver outra... A gente já está começando, Davi, e tal. E eu me aprofundei mais no Serem, a gente teve a oportunidade de ir na PAI também uma vez, e a gente começar a entender, porque para a gente, para quem trabalha na saúde ou na educação, tem muita informação. Para nós, pais, nós temos o nosso filho só. Né? E por ele que a gente luta. Às vezes alguns profissionais podem olhar para mim e falar assim: mas você não respeitou tal ponto, ou você não chegou a tal ponto. Mas para a gente pouco importa esse ponto. A gente tem um filho dentro de casa, que 24 horas fica assim, ó: mamãe, papai, cuida de mim. É para ele que a gente faz tudo isso. Até eu comentei com a Marta um dia, eu falei: Marta, se um dia eu ultrapassar algum limite que vocês vejam, me norteiem, porque eu vou levantar. Eu falei isso para a Marta, logo a gente saiu da reunião da PAI, e eu fiquei disposto, estou disposto a qualquer coisa. Eu me levantei e eu falei isso para a Teca uma vez, eu falei: não vou me levantar para parar. E eu não vou me levantar para parar Araras. Quando a gente vê crianças que se mutilam por ser autista,
a gente dá certas prioridades. A gente vê realmente aonde a gente tem que ir. E qual o nosso papel na sociedade? Tendo conhecimento, tendo cultura, tendo informação, nossos pais investiram na nossa educação, na nossa saúde. O que a gente faz para essas crianças? Nada. É uma segunda prioridade, é um segundo momento. Então, assim, eu acho que é legal a gente debater sobre isso, e principalmente esse centro de diagnóstico que está tudo convergindo a ser realizado em breve, né? A gente está, graças a Deus, conseguindo muitas coisas, principalmente iniciativa privada, tem nos ajudado muito também. Eu acredito que essa gestão é uma gestão clara, está sendo bem claro com a gente em todos os pontos, nunca omitiu nada. Eu acredito que a gente vai crescer muito juntos, como a Marta bem disse, juntos, sem ferimento de ego, sem manutenção de uma marca de alguém, mas juntos, a gente pode crescer muito. Acho que essa é a minha colocação, não sei se o Luiz Emílio quer acrescentar. Davi, olha só, tudo isso que vocês colocaram é muito importante, tá? Eu, como secretário de saúde, até comentei com o Davi no início do ano, não é que a gente não queria ou não dava devida importância ao assunto, né? Só para passar para vocês, a estrutura que nós encontramos aqui no início do ano, na Secretaria de Saúde, e na nossa gestão, posso dizer assim, como vice-prefeito, junto com o Pedrinho Eliseu, né? De tudo aquilo que a gente já vinha estudando, do que realmente existia em Araras, da atenção psicossocial, da parte da saúde, da parte da educação, o que a PAI fazia, o que o Serem fazia e como que era essa estrutura, né? Então, nós encontramos uma estrutura inoperante, incompleta, desorganizada e sem diálogo entre as partes, Davi, tá? Então, essa foi a primeira coisa, a primeira leitura que nós fizemos. Eu acho que a primeira coisa que a gente detectou. A PAI tinha a estrutura dela, mas era subutilizada. O Serem tinha a estrutura dele e era subutilizado. A saúde não dava conta porque a equipe estava super desfalcada. A educação vinha fazendo o trabalho inerente ao que era, na verdade, da saúde, onde a educação não poderia fazer isso, né? Então, falei para o Pedrinho, a gente precisa dar um jeito da gente começar a conversar. Essas estruturas, nós precisamos de diálogo entre as estruturas, para nós conhecermos a estrutura de cada um, para que possamos, a partir daí, construir algo, né? Em cima disso, começamos, desde o início do ano, a fazer algumas reuniões, onde nós trouxemos a educação, o Serem, a PAI, a saúde, a parte nossa de estrutura, a inclusão social, né? Porque, como disse bem a Marta aqui, a Regina, você, a Nete, né? A Dani, é um trabalho em conjunto, Davi, né? Eu acho que, acima de tudo, se a gente caminhar juntos por uma boa causa, a gente sempre vence, né? Você, Cíntia, você falou um pouquinho da sua história aí de vida. Existe a situação sua, aonde você tinha um diagnóstico e um profissional disse que não era, né? Eu vou te dizer que o contrário existe muito mais, tá? Nós temos hoje aí muito diagnóstico de autista que, na verdade, não o são, tá? Não existe diagnóstico de autista numa única conversa, tá? E tem muito profissional médico hoje dando diagnóstico de autismo numa única consulta. Isso não existe. Tá bom? Então, assim, da mesma forma que no seu caso era, e ele disse que não, existem muitas mães hoje, muitos pais hoje, que estão com o diagnóstico de autismo na mão e, na verdade, não o são. Tá? Isso. Então, assim, a importância dessa equipe multidisciplinar é fundamental, tá? Diagnóstico precoce por uma equipe multidisciplinar, juntos a educação, a saúde, os apoios inerentes ao que nós temos, que é a nossa equipe e a parte do Serem e da PAI, e principalmente as ações de conjunto da população e vocês, pais, tá? Eu acho que hoje o mais importante de tudo é que nós nos conhecemos, as estruturas que nós temos hoje começaram a dialogar, nós temos hoje um direcionamento onde
há muitos anos já vinha essa solicitação de uma contratação de um neuropediatra. Nós, graças a Deus, esse ano nós conseguimos, com muita dificuldade, porque é um profissional raro que a grande maioria tem o seu consultório particular abarrotado de diagnóstico erroneamente e não tem vaga e ele não tem interesse de atender na rede pública, né? Mas batalhamos muito, fui pessoalmente, conversamos pessoalmente com alguns profissionais e graças a Deus nós conseguimos uma neuropediatra. Tem a possibilidade de agora, o mês que vem, iniciarmos com uma outra neuropediatra. Contratamos também uma neuropsicóloga, que vai começar agora em breve, tá? E estamos compondo as equipes nossas na saúde no que diz respeito a essa retaguarda, né? Para cada um fazer o seu papel, né? A saúde cuidar da parte dela, a parte nossa do que cabe, a pediatria fazer o trabalho dela em relação à assistência, em relação ao encaminhamento para os locais devidos, né? A paz, Serem, saúde, educação. Essa organização é fundamental e ela está sendo, vamos dizer assim, formada de forma progressiva, mas está. Nós solicitamos agora recentemente a contratação para a montagem de 2 equipes de NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, com profissionais também que vão nos ajudar nessa parte dessa retaguarda, na parte de saúde, que são os fonos, são os psicólogos, que é a neuropsicologia, a terapeuta ocupacional, a neuropediatria, os nossos pediatras, né? Então, esse encaminhamento agora, cada vez mais, vai ser melhor direcionado, tá? Outra coisa importante, Cíntia, em relação ao que você falou, felizmente, eu vou dizer que parte da sociedade é muito cruel, é muito indelicada, é muito desinformada e, acima de tudo, mal educada, tá? Mas a gente tem que acreditar sempre nas ações conjuntas das pessoas do bem. É isso que a gente vai ganhar, tá? São essas pessoas que vão nos ajudar a fortalecer a nossa equipe, a nossa base, as nossas ações e, acima de tudo, a gente vai caminhar para que nós tenhamos um respaldo muito importante, porque, acima de tudo, isso que o Davi comentou lá no início, a dificuldade de se dar um atendimento de qualidade, isso a gente também lamenta muito, mas que nós estamos muito empenhados a ofertar para vocês em breve, nos próximos anos, tá? Com relação ao centro diagnóstico, existe uma portaria do Estado, Davi, que um determinado local, se ele preencher os critérios que o Estado exige para estar atendendo e sendo centro de referência para atendimento do autista, ele tem esse direito. Pode ser a PAI, pode ser o Serem, pode ser qualquer outra instituição particular, com o meu aval, Secretaria de Saúde, se eles compuserem as equipes preenchendo todos os quesitos que o governo do Estado pede, simplesmente pode ter esse atendimento. E vem uma verba, né? Dependendo da hora a dia que essa criança é atendida de tratamento, né? Acho que é meio período, período completo, né, Dani? São circunstâncias do profissional, da equipe multidisciplinar, e essa verba realmente, com credenciamento, a gente consegue, tá? O centro específico de diagnóstico, pode ser que tenhamos 1, ou tenhamos 2, ou 3, ou de repente tenha a Serem, tenha a PAI, tenha a Prefeitura. Eu acho que quanto mais profissionais atuantes nesse sentido, melhor, tá? Então, eu quero deixar aqui, vamos dizer assim, o meu reconhecimento, tá? Em relação ao trabalho de vocês. Vocês contem comigo na Secretaria de Saúde também, tá? Às vezes, inerentes às situações que nós temos de dificuldades financeiras, de contratação de profissional, de licitação, de chamamento, de concursos, às vezes a gente não tem a coisa andando de forma, vamos dizer assim, rápida, do jeito que a gente gostaria. Mas eu acho que do que a gente pegou no início do ano para cá, nós já conseguimos muita coisa, tá? Muito, muito mesmo. E para os próximos anos agora, com relação agora recentemente ao nosso lançamento do Cartão do Cidadão, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, da Inclusão Social, em conjunto, né? As ações com esporte que a gente está querendo desenvolver também.
Foi muito bem lembrado que o autista, sim, é um diagnóstico, mas que ele não é incapaz, tá? Então, as nossas ações com essa equipe multidisciplinar, com o apoio da Secretaria da Educação, com a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Esporte e com o trabalho de vocês em conjunto, junto conosco, eu acho que tem tudo para nós obtermos sucesso, né? Num curto período de tempo, eu acredito, tá? Então, isso vai ser feito, vai realizado, e só posso dizer que vocês podem contar comigo para o que precisarem, tá bom? Muito obrigado. Mais alguma manifestação? Por favor. Seja bem-vinda e fique à vontade. Estou aqui. Eu não sei falar muito nisso aqui também. Bom, eu sou Maria Rosa, eu tenho uma filha de 26 anos, autista. Não tive diagnóstico, como todo mundo fala, o tal do diagnóstico precoce, hoje eu sei que é muito importante, mas há 23 anos atrás, quando a gente desconfiou que ela era diferente, tinha alguma coisa e tal, fomos atrás e buscar, mas nos falava em autismo. Então eu sabia que a minha filha era diferente das outras, diferente do meu filho, que é 1 ano mais velho, e de todas as outras crianças. Ela não falava, mas era muito atenta, muito observadora, inclusive até hoje. Na verdade, eu li uma coisa outro dia que me acendeu uma luz, que a gente sempre fala, o autista é não verbal. A minha filha, ela fala, mas ela não conversa. Então, tem uma diferença grande. Ela estudou até o 9º ano, sempre em escola particular, sempre com monitor, pago por mim, né, pelos pais. E, na medida do possível, foi bem. Só que chegou no 9º ano, pela falta da fala, não tinha como seguir em frente. Então, ela está sem estudar, mas hoje ela já é uma adulta e se a gente fizer um parâmetro, uma pessoa de 26 anos, teoricamente, não precisa mais estudar. Tá, tudo bem. Mora comigo, é relativamente independente, se vira super bem em casa, não passa apertado, tem milhares de fãs, tem gente até que a chama de sua princesa, causa um certo ciúme na mãe, mas tudo bem. Mas o seguinte, essa coisa do diagnóstico precoce fez falta, óbvio que fez. A falta de informação também, porque eu acredito que se eu tivesse tido esse diagnóstico com ela com 3, 4 anos e eu tivesse as informações que a gente tem disponível hoje, talvez eu tivesse conseguido que ela fosse muito mais independente e que ela alcançasse coisas muito maiores do que as que ela alcança hoje. Felizmente, eu nunca precisei da rede pública, da escola pública, saúde, nada. A nossa condição, na época, nos dava tudo isso, particular e coisa e tal. Mas, eu sempre brinco e falo isso, eu não preciso estar no Gama por conta da Fernanda. A Fernanda já é uma adulta. Eu posso conseguir coisas com ela, mas eu não vou conseguir que ela, de repente, comece a falar e vá para uma faculdade, possa cursar alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho consciência do que eu consegui com ela até hoje. Então, eu não preciso do Gama por conta da Fernanda. Eu não preciso lutar pelo centro de referência para a Fernanda. Eu entrei nessa luta, eu entrei no Gama e eu estou batalhando por esse centro de referência por conta de todas as outras crianças que eu fui tomando conhecimento. Eu não tinha ideia de quantos autistas a gente tinha nessa cidade. E eu não tinha ideia dos casos gravíssimos que existem. Então, assim, se for tomar como exemplo a minha filha, o autista é a coisa mais linda do mundo, tranquilo, não,
Eu não posso reclamar, nunca reclamei. E eu ouço mães perdidas, mães de crianças pequenas, mães de maiores, mães de adultos que não sabem como agir e não têm aonde se apegar. Então, eu acho que a nossa luta para pedir esse centro é realmente para que essas mães não passem o que eu passei e tentando e tateando e conseguindo, que tenham alguém que as apoie, as crianças, as mães, com tratamento, com orientação e tudo que a gente sabe que o centro pode oferecer. Obrigada. Obrigada, Maria Rosa. Dani. Eu gostaria de falar a respeito sobre o diagnóstico precoce, né? Um fato recente ocorrido no município de Araras. Uma família procurou o Fundo Social do município, a criança de 1 ano e 9 meses, com laudo, uma médica da região, fechado o diagnóstico de autismo. E a família não sabia para quem correr, não tinha informações, simplesmente foi feito o diagnóstico e a família não recebeu nenhum tipo de orientação após receber esse diagnóstico. Na oportunidade, a Rosana nos ligou, até no Serem. Eu falei, não, eu estou indo para ir para o Fundo Social, porque ela ligou extremamente desesperada, as falas da avó, da mãe, e Dani, eu não posso dispensar essa família. Então, eu estive lá com essa família, realmente uma situação muito delicada. A família recebeu o diagnóstico, mas não tinha uma equipe de apoio, nenhum profissional para orientar a família. Então, é importante, sim, o diagnóstico precoce, mas muito unido a isso, às orientações e como proceder a partir disso. O que vai ser feito? Muitas vezes, né, como bem colocado, correto ou não correto o diagnóstico, e após isso, como nós vamos proceder? Qual é a equipe que vai acolher e receber a família? Quais os profissionais envolvidos? Qual o método, ou se vai ser um método a ser utilizado com essa criança? Então, associado ao diagnóstico precoce, é extremamente necessário uma equipe especializada para tratar as particularidades e orientar a cada uma das famílias nas condutas a serem seguidas. Não deixar as famílias desamparadas. Vou aproveitar e compartilhar com vocês também a minha experiência como diretora de escola com alunos autistas. Recebemos o primeiro há 5 anos. Eu também tive que aprender a lidar com alunos autistas, estudar, preparar os professores, capacitá-los, os funcionários. E esse aluno chegou gritando. Conversando com a diretora da escola anterior, ela me passou algumas orientações e disse, Regina, ele mudou a rotina dele e o autista, ele sente muito. Calma que você conseguirá. E os dias foram passando, os meses. Recebemos o 2º aluno autista, o 3º, o 4º e o 5º. E a equipe tinha que estar preparada. Então, foi assim um desafio para todos nós. E eu, como gestora, principalmente. E o que é que eu falo para vocês após 5 anos? Os nossos alunos avançaram muito. Alguns começaram a escrever, são felizes, brincam. Cada aluno tem o seu cuidador, né? Eu sou diretora da rede estadual, cada aluno tem o seu cuidador. Eles não querem jamais trocar de cuidador. Às vezes a gente brinca, olha, eu vou trocar. Eles não querem. E como podem levar uma vida normal? Como eles podem sim estar incluídos numa sala de aula regular e como avançam? Claro que acho que foi a Maria, não sei se foi a Maria Rosa ou a Cíntia que comentou aqui, a Cíntia, que cada um tem as suas especificidades, alguns mais, outros menos, mas eles podem avançar sim e podem estar inseridos na sociedade como qualquer cidadão. Então, como diretora de escola, sinto-me feliz de saber
que eu estou, nem digo que eu aprendi, porque eu acho que nós nunca estamos prontos, não é, Marta? Nós estamos sempre aprendendo, principalmente toda essa novidade que até então, como a Maria Rosa bem mencionou, na época dela, ela não teve todas essas informações. E hoje ela é voluntária, parabéns Maria Rosa, e ajuda, e ajudará outras mães. A Cíntia contou a experiência, e todas que aqui estão, né, todos na verdade, mães, pais, têm uma linda história, uma história de luta, uma história emocionante, uma história de querer o melhor para o seu filho. E é por isso que vocês estão aqui, para que discutamos essas políticas e para que muito em breve tenhamos esse centro de diagnóstico para ajudar todas as famílias. E eu cito como exemplo o caso que a Daiane comentou aqui, daquela mãe desesperada, Daniela, desculpa, desesperada e não sabia o que fazer. Faltou orientação do médico? Faltou também, porque esse médico tem que se preparar, tem que se orientar para poder dar pelo menos um direcionamento para essa mãe. Então, acho que nós precisamos sim nos preparar para que consigamos ajudar essas mães, para que elas tenham pelo menos o necessário para que seus filhos autistas possam se desenvolver. Então, como educadora que sou, posso falar para vocês, estou aprendendo, estou gostando e estou muito feliz porque estou me capacitando para lidar com os alunos autistas. Microfone à disposição dos pais, daqueles que lutam. Regina, é importante isso que você comentou, mas acima de tudo é você montar um fluxograma de atendimento. É o que a gente vem desenvolvendo agora, né? E o que a gente vem colocando em prática, principalmente na saúde, né? Coisa que a gente não tinha, agora a gente começou realmente a colocar em prática, né? Esse encaminhamento, esse fluxograma, o que vai para o Serem, o que vai para a PAI, o que vai para a educação, o que fica conosco na saúde, tá? Então, isso tá muito legal, né? E outra coisa, como gestor e também como secretário de saúde, a gente vai começar a empenhar uma cobrança um pouco maior também com relação aos convênios médicos, né? Com relação à parte das ações sociais, da iniciativa privada, porque é muito importante isso também, né? Da mesma forma que algumas mães, alguns pais têm a coisa, puxa, eu tenho um diagnóstico, e agora, para onde eu vou? O convênio médico hoje também, muitos deles também falam, olha, a gente não dá direito, a gente não tem equipe, a gente não tem retaguarda, se virem, né? Então, assim, é lógico que eles não falam essa palavra propriamente dita, mas é o que a gente sente, né? A cruel situação de você, puxa, e agora, o que eu faço? Né? Então, eu acho que é importantíssimo isso, né? Por causa dos cuidados, do diagnóstico, da equipe multidisciplinar e tudo o que envolve, né? E só para deixar aqui também para vocês, eu acho que seria legal, a gente vem conversando na Secretaria de Saúde, Davi, da possibilidade talvez agora de novembro, de repente da gente fazer um fórum especial para o autismo, né? Trazer uma equipe multidisciplinar para cada um fazer uma palestra a respeito, né, do tema, em relação a mostrar para a população. A gente vai convidar vários setores, várias, vamos dizer assim, equipes em relação a isso, tá? Eu acho que é fundamental isso também, esse conhecimento, levar o conhecimento da população. Eu acho que vai ser muito, muito importante para a gente nessas nossas ações também, tá? Então, a gente só vai definir depois a data direitinho em novembro, tá? E vamos fazer isso daí, se Deus quiser. Eu ia falar, então antes pode da Teca falar um pouquinho. Não, eu ia falar do workshop. Eu gosto de falar no microfone. O Gama, às vezes algumas pessoas perguntam, por que vocês levantam tanta verba? Né? Primeiro que o Gama não cobra mensalidade de pai, porque o cara ainda de ser pai de um autista vai ter que pagar mensalidade de um clube, isso não é certo. Segundo que nós estamos montando, acho que seria ótimo, porque a gente na verdade estava estruturando para depois apresentar para vocês. Nós estamos montando um workshop ali no Centro Cultural,
para realmente chamar alguns profissionais, chamar alguns pais, né, interessados, porque vai ser aberto à população. Inclusive, nós estamos pedindo doação de fraldas e lenço umedecido para doar para o Serem. Essa vai ser a entrada. E nós estamos convidando algumas pessoas até de fora do país. Então, por isso que eu falei que eu queria te surpreender nessa parte. E um detalhe importante, Luiz Emílio, antes da Teca falar, eu gosto de atrapalhar ela um pouco. Ah, eu sei. Eu acho importante a gente citar, e acho que a Dani e a Marta vai concordar também comigo, você que também como médico, a diferença do autista e das outras dificuldades psicossociais, psicológicas, vamos dizer assim. O autista, ele tem do mais severo até o mais leve. Então, assim, o meu filho veio sendo atendido por um convênio médico. Para você ter uma ideia, eu subestimei até o atendimento do psicólogo. A técnica que ele adotou, claramente eu via que isso não seria certo. Eu, com pouco conhecimento que eu tenho, comparado ao que ele estudou, né? Mas era evidente, ao ponto que eu falei assim para minha esposa, logo a pessoa vai ligar para a gente e falar que não consegue trabalhar. Foi exatamente o que aconteceu. Olha, teu filho está desestimulando todas as outras crianças, eu não consigo. Mas é óbvio que teria que ter um olhar especializado para isso. Por isso que a gente bate na tecla, e às vezes algumas pessoas falam, mas por que tanto indicar uma instituição e tal? Porque a gente viu que pegou a mesma mentalidade que o Gama, que os pais, que a gente vem estudando. Vocês não têm ideia o quanto essas meninas estudam. Estudam muito. Eu falo que eles são o meu cérebro, porque traz muita informação para mim. E, enfim, por exemplo, a gente tinha muita dúvida no começo, Titi, APA, Sunrise, qual a técnica correta? E daí você chega ao ponto de falar assim, não existe técnica correta, existe tratamento correto para a criança, né? Exatamente, cada um tem o seu jeito, sua visão, sua forma. Então, assim, essa é a tecla que a gente bate, o especializado. E isso a gente vai levar até no próximo, que eu gostaria que tivesse a Mariana aqui também, porque a lei, ela é certa, mas ela deixa uma lacuna. Quando ela fala do atendimento do monitor ser especializado. Esse especializado, a gente como pai, agora vocês vão concordar ou discordar de mim. A gente como pai, a gente vê que o cara que está estudando, desculpa falar desse jeito, mas a pessoa que está estudando pedagogia, ela não está focada em educação especial. Ela precisa aprender, isso eu concordo, em gênero, número e grau. Mas ela não estava afim de pegar uma criança especial. E eu me deparei, eu já contei isso na casa outra vez, na mudança de monitores, né, que vence o contrato, se troca, há uma defesa psicológica que a criança tem que se adaptar com o outro, eu discordo um pouquinho, mas a gente aceita. E meu filho regrediu, Luiz Emílio. Ele voltou, ao invés de pedir comida, ele enfiava a mãozinha na boca. Mas você fala, poxa, por causa de um monitor? Foi. Ao ponto de ter trocado esse profissional, meu filho voltou ao normal. Voltou, e a gente ficava desesperado, porque com as informações às vezes um pouco desencontradas, você fala assim, regrediu e para ou regrediu e volta? Será que ele vai voltar a pedir comida ou ele vai agora não falar? Porque, por exemplo, vocês pegam o filme Sunrise, o menino evoluiu, depois ele regrediu e ficou lá, né? E a mãe tentando aquele método que ela achava correto e tal. Então você vê que o atendimento especializado, até digo mais, Luiz Emílio, quando a gente começa a cruzar informações, por exemplo, o meu sonho é esse atendimento especializado no Serem, por exemplo, que é uma bandeira que eu gosto muito, que eu me simpatizei muito. Você imagina essas informações que tem lá, com aquela criança, ser trocada com o professor de AE, ser trocada com o professor. Por exemplo, eu faço pegadinhas, eu gosto de chegar na escola do meu filho muito antes da hora, para ver se ele está brincando mesmo, né? Eu gosto de instigar um pouco, até às vezes eu sou meio chato, mas eu vejo, por exemplo, que eu falo assim para ela, você tem material para fazer a inclusão da criança? Olha, tem, mas a gente não sabe muito usar. Tem, mas mais, existe o mais. A gente precisa evoluir muito ainda, mas você percebe como é importante, quando a gente fala atendimento
especializado. Essa palavrinha tem um peso para o autista gigante, gigante. Porque, como eu falei, a Teca vai falar agora, o filho dela, se você gosta do Palmeiras, você vai gostar do filho dela. Sabe todas as datas de todos os times de futebol, e eu comecei a falar que o Palmeiras não tem mundial, quase eu apanhei dele. Então, assim, tem esses casos maravilhosos que conversam, que falam, que, né, discutem. Tem os casos que não são verbais, não falam, não conseguem interagir com o pai. O Zuqueto estava comemorando com a gente que o Matheus balbuciou o papai, né? Nós estávamos muito felizes com isso, que o Zuqueto está quase com 15 anos, o Matheus, né, com 14 anos. E tem evoluído também, né? Então, assim, a gente como pai, como instituição que a gente está se formando agora, a gente busca realmente o melhor para a criança. Ponto. É isso. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas por que não, por que isso, por que aquilo? Porque a gente viu o que a gente acredita ser o melhor. E a gente vai buscar os caminhos, os meios, para que isso se concretize, né? Como eu disse, às vezes a gente atropela, fala algumas coisas, mas até da maturidade nossa, dessa instituição tão nova, né? Mas eu acredito que a gente está avançando bastante, assim. Fala, Teca, desculpa. Imagina, boa noite a todos. É que eu queria continuar no que você estava falando, que os autistas são muito inteligentes mesmo. O meu filho, ele falou sobre o Palmeiras, mas o G hoje vai fazer 19 anos, semana que vem. Ele está cursando engenharia, ele tem o QI de 181, que já foi feito todos os testes. Eu não sou ararense, eu sou de São João do Boa Vista. Me mudei para cá tem pouco mais de 6 anos. Na minha cidade eu trouxe todos os laudos. Mesmo assim, eu tive que procurar fora daqui um médico que me desse uma luz, porque na verdade ninguém sabia o que ele tinha. Então a gente foi se adaptando a ele. O G tem tratamento, ele tem Unimed, a gente tem convênio. Falta muita coisa, como a Cíntia falou, apesar da gente ter muita coisa, não cobre. Eu conheci o Serem e fiquei encantada. Quando me chamaram para o Gama no começo do ano, eu tenho a primeira fotinha lá. Eu fiquei apaixonada por tudo, entrei, fiquei um tempo ausente, voltei depois com força total. Por problemas particulares, eu precisei me ausentar. Mas o Davi, quando propôs o projeto, a gente foi conversar com o Pedrinho, ficou todo mundo apaixonado. Meu marido é meu filho mesmo, mas ele, assim, ele não usa azul, ele não gosta de usar azul, porque ele diz que ele não é igual a todo mundo. Então, como ele é autista, ele não é igual a todo mundo, ele não se veste como todo mundo. Ele quer ser diferente de todo mundo. Então, eu queria até aproveitar a hora que eu estava ouvindo você falar que eles são inteligentes, eles são demais. Ele, assim como ele conversa do Palmeiras, ele não sabe só sobre o Palmeiras, que ele é fã, ele sabe de tudo. Ele quer se informar sobre tudo. Se ele gosta de futebol, ele se informa. O Davi foi puxar assunto com ele da faculdade, ele conta de cálculos, você fica assim, oi? Então, é muito gostoso. Ele tira fotos da tela que o professor está dando aula. Então, eles têm tudo para evoluir, para ser um ótimo cidadão, só precisa daquele empurrão. E acho que juntar todo mundo, ter uma coisa bem legal, acho que vale a pena para eles, sim, vale muito a pena. Fiquei feliz de saber, viu? Parabéns. Ô, Parolim, só para complementar, né, como educadora até experiência, eu acho que você tem razão, né? Nós podemos preparar, sim, até passarmos essa indicação para a professora Mariana. Por quê? O autista, ele tem um cuidador. Chegou um cuidador que fez pedagogia, por exemplo. Isso, cursando no 2º ano, não está preparado. São poucos os profissionais, a Nete sabe disso, porque para trabalhar com o aluno deficiente, tem que gostar. Como, por exemplo, não é porque ela está aqui, não, mas a Marta é uma referência. Ela gosta, tem um trabalho intenso, de muitos anos, e tem amor, tem que ter amor, não adianta. Quem lida, mesma coisa o médico, o educador, quem lida com seres humanos tem que ter, além da técnica, amor. Agora, chega, ele precisa de um salário, ele vai pegar, mas ele tem que saber como é que ele vai lidar com essa criança. Essa criança tem que ser preparada. No estado, como que nós fizemos? Os cuidadores foram capacitados pela empresa terceirizada e também na escola. Vamos conhecer. Vocês querem um exemplo? Que vocês vão confirmar. Outro dia, a professora teve que se ausentar por um instante da sala de aula. O inspetor ficou ali na porta olhando, porque não pode deixar a sala sozinha.
De repente, o nosso aluno autista, que estava super bem, ele saiu nervoso, com a mão na cabeça, quase, entre aspas, assim, em crise. Mas por quê? Porque os colegas começaram a conversar, aquele barulho, ele não suporta barulho. Então, se confirmou. E também não gostam de muitas cores. Professora alfabetizadora que colocam todas as cores, não gostam. Então, os cuidadores aprenderam, Parolim, a lidar. Então, quando nós falamos tem um cuidador, ele foi capacitado, ele precisa. Então, eu acho bacana, né? A palavra multidisciplinar é a palavra-chave desse nosso encontro. Porque nós precisamos de profissionais, não é, Dani, Nanete? De todas as áreas, para que a criança tenha toda assistência. Porque ela está amparada por lei e é um direito que está contido na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. E nós devemos lutar por isso, que nada mais é do que o exercício de cidadania. Nós, cidadãos, cumprirmos com os nossos deveres e lutarmos pelos nossos direitos, principalmente hoje em questão dos alunos e das crianças e dos jovens e adultos autistas. À disposição de todos. Isso aí, Regina, isso é importantíssimo, né? E além do amor, porque o amor os pais também têm muito pelos filhos, né? Mas a capacidade, né? Eu acho que é em busca disso que a gente tem que sempre lutar. É a capacitação, o atendimento com qualidade e realmente individualizado, né? Isso é o básico, é o mínimo que a gente precisa correr atrás, né? Então é importantíssimo. Boa noite a todos. Eu quero falar em duas situações. Primeiramente, meu nome é Josiane. Tenho uma irmã deficiente física, como comorbidade ela tem o autismo. Ela tem 25 anos e quando ela nasceu, eu sou 5 anos mais velha que ela. Então, eu acompanhei todo o processo, né? A minha mãe não sabia o que tinha, aonde ia, foi se tratar na ACD, trata até hoje na ACD em São Paulo. E foi muito difícil, tanto quando ela saiu do Luiz Helena, que muitos anos atrás, ela foi aluna da PAI logo no comecinho, né, quando ela tinha os seus 3, 4 anos. Depois surgiu o Luiz Helena. Ela foi para o Luiz Helena, aí os profissionais lá, os professores falavam, ela tem condição total quando começou a inclusão escolar. Ela foi uma das primeiras, né, que foi para a escola, concluiu o ensino médio, né, hoje ela não estuda mais, mas sim tem uma inteligência muito grande, adora computador, entende tudo de internet, né, mas ainda falta aquela coisinha. E aí eu quero falar um pouquinho da importância do centro. Não é só no diagnóstico precoce, eu penso um pouco no mais tarde. Que nem a minha irmã, tem 25 anos. E agora, como que a gente vai acolher ela? Né? Ela ainda não está preparada para o mercado de trabalho, mas eu acredito que ela tem potencial para um dia ter uma carteira registrada. Deixar de receber o benefício do governo, que nem a Cíntia mencionou, que desde os 5 anos ela recebe, deixar esse benefício para uma pessoa que precise mais do que ela, porque ela tem inteligência, se ela pegar o andador dela, ela vai, ela se locomove, ela senta, ela escova, ela come. E a gente sabe que tem outras pessoas com muito mais necessidades que ela, né? Então, a importância do centro, né? Que vai ser um referencial não só hoje, vai ser um referencial para mais tarde, para as crianças que vão vir, porque a gente está assistindo essas crianças. E as que vão chegar, vão chegar. E as que estão crescendo, o que a gente vai? Então, a gente, tudo bem, você fez 10 anos, tchau. Não, a gente tem que continuar assistindo essas crianças. Como que a gente vai assegurar essas crianças, né? E também falo como profissional, eu sou pedagoga, fiz especialização em autismo e sei que tem assim um trabalho muito grande a se fazer, precisa desses profissionais engajados
que nem o Davi falou. Eu sempre falo, bato firme, nem todo mundo que faz pedagogia quer dar aula. E muito menos trabalhar com criança, ainda mais com educação especial. Eu me formei na pedagogia numa turma de 40. 3 escolheram educação especial. E apenas eu fiz especialização em autismo. Então, como que é complexo o assunto? Aí vem a falta de conhecimento, vem o despreparo de algumas pessoas, que nem falou, né? Ah, precisa do dinheiro, vai, aceita. Mas não tem o amor, porque para gostar de educação especial tem que ter amor, né? A gente sabe que um aluno típico responde de um jeito e o autista te responde de outro, entendeu? Eu dou aula particular para autista, atendo no particular. Então, cada gesto, para mim, eu festejo, eu pulo junto, eu bato palma, eu choro, porque é um avanço muito grande. O autista olhar para mim e falar, tia Josi, eu chorei perto da mãe, entendeu? Então, porque é muito bom, é muito gratificante. Agora, se você pega um estagiário que está ali mais para cumprir a carga horária do estágio, que é obrigatório, deixa o aluno lá, faz o básico com o aluno, aí não conhece como preparar um material adaptado, porque é muito difícil, porque eu atendo vários alunos no particular e cada apostila que eu faço com eles é diferente. Eu não posso usar uma atividade com um e a mesma atividade com outro, porque cada um me apresenta uma dificuldade e uma necessidade diferente. Josiane, só uma licencinha, Sim. Você tocou num ponto muito importante. Sim. O aluno, ele inserido numa sala regular, ele vai ter o quê? Ele vai ter atividades diferentes porque ele não consegue acompanhar? Não, ele vai ter um currículo adaptado. Exatamente. Isso é muito importante. E vocês pais têm que lutar e têm que se inteirar para que as escolas trabalhem corretamente. E quando falamos em currículo adaptado, são poucos professores ainda que conseguem fazer. Eles não entendem, eles acham que eles vão trabalhar atividades diferentes. E não. O currículo adaptado são os, como o próprio nome já diz, é adaptado, são os mesmos conteúdos adaptados. Regina, deixa eu só fazer um comentário, eu acho válido também. Teve um dia, até coloquei uma foto para o pessoal ver, chegou um relatório do meu filho. Se eu não me engano é NC, acho que não consta, uma coisa assim. Não corresponde. Não corresponde. Só tinha isso no relatório do meu filho. Aí eu pergunto, não corresponde porque ele não consegue executar? Não corresponde porque não houve uma adaptação? Não corresponde porque as pessoas não conseguiam trabalhar com ele? Então, assim, é muito difícil para a gente, pai, acreditando no potencial do profissional que estava atendendo ele, a voltar a uma resposta de não corresponde. Quer dizer, dentro da gente, como pai, a gente se frustra e fala assim, poxa, meu filho não está fazendo absolutamente nada, nem escreveu o nome, nada, não interpreta nada, não consegue entender o amiguinho, nada. É uma pedrinha dentro da sala. Isso dói para a gente como pai, pra caramba. Eu sei. Aí que acontece? Eu, nos meus interrogatórios de porta de escola, qual material se adapta para ele? Como se adapta? Uma vez eu tive uma conversa com alguém, que eu não cito o nome porque ele não está presente, e a pessoa falou assim, responsável é professor. Professor é responsável. Material, tudo que acontece dentro da sala é professor. O que a gente faz para o professor? Está dando oportunidade para o professor poder trabalhar? Está dando material, está dando assistência? Porque às vezes o cara formou em pedagogia, fez todos os cursos, mas na questão do autismo ele tem dificuldade. E aí pintou exatamente para ele. E aí ele vai ter que sambar nos 30, ele vai ter que se virar, vai ter que montar um jeito, tudo novo. Agora, se ele tivesse um apoio, vai chegar um autista para você, tem um material assim, tem a sala da EE, que você pode buscar recurso, tal, assim. Porque, por exemplo, para a gente pintou a ideia de sala da EE, só período inverso. Tá, que ele frequente o período inverso, que isso é lei, eu estava lendo sobre isso. Só que diz que isso aí tem que ter uma
uma comunicação direta com a sala, com o professor, tudo mais. Então, assim, eu vejo no meu filho, olha que o meu filho, o pessoal já cria um molho, né? É filho do Davi, já escutei essa história. Acho bobagem, mas falo. Mas espera aí, nem para ele foi adaptado, sabe? Eu vejo muita dificuldade e essas séries de Light to Me faz a gente começar a ler visualmente as pessoas e a gente começa a ver que realmente é aquele papo que seu filho está matriculado na escola devidamente, tal, sabe aquela leitura de prontuário? E eu vejo que não houve realmente. Eu me lembro quando, antes a gente descobriu, desculpa Josi, eu me lembro antes a gente descobriu o autismo do meu filho, que eu instigava a escola particular, que o meu filho tinha algo e eles falavam, a própria psicóloga, isso é paranoia tua, Davi, não tem nada, seu filho é bom. Eu falei, caramba, mas só chora em casa? Como que em casa é o inferno, aqui é o céu? Tem alguma coisa errada, então o problema está em casa. E um dia eles levavam, né, uma cartilinha falando o que a criança fez, e aí que eu comecei a julgar. Ele veio sujo de melancia e comeu biscoito. Falei, caraca, esse menino está roubando a geladeira da escola, não é possível. Quer dizer, não era verdade, né? Aí que eu comecei a julgar, porque a gente achava a escola muito imaculada, sempre perfeita, todas as atitudes muito bonitinho e tal. E aí a gente começa realmente a instigar, a falar, peraí, onde estão as vírgulas? Será realmente? E quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu bati na porta da escola e fui informar. Na época não estava o profissional, eu falei, olha, só para avisar, vocês estavam errados, meu filho tinha autismo. E aí o que acontece? As pessoas começam a ver a gente hoje na rede social, né? E aí vem no inbox, fala, olha, eu não podia falar, mas seu filho chorava muito na sala de aula. Olha, eu não podia falar, mas era assim, assim, assim. Eu falo, poxa, você não podia falar? Era meu filho que você estava vendo e não falava, com medo de perder emprego, com medo das coisas. Então, realmente, a gente, acho que a Josi é ótima para falar sobre a parte pedagógica, tudo. A gente até falou que a gente está destinando mais essa função para ela no Gama. E realmente a gente vê a falta de preparo, né? A falta, como o Luiz Emílio estava falando aqui comigo, a falta do profissionalismo, né? A falta do profissional apaixonado, sim, mas firme, tecnicamente preparado, né? Pode falar, Josi. Desculpa. Josi, só complementando o Parolim, com o ENC que você falou, daí você poderia fazer a seguinte, você poderá até, né? Porque tudo está em processo. Tá bom. Quais foram ou quais são as intervenções pedagógicas capazes de fazer com que o meu filho autista possa progredir nas suas aprendizagens? Porque é a nossa obrigação enquanto escola. Josi. Só fazer uma ressalva que você falou do material adaptado, do currículo adaptado. Em 2015, eu trabalhei com alunos surdos, né? Não sou só apaixonada pelos autistas, também gosto dos outros. E era o mesmo material. Eu pegava o livro da sala e traduzia para Libras, montava toda a planilha, porque tinha algumas palavras, os surdos você tem que usar palavras-chave. Então, era o mesmo conteúdo da sala de aula. Ah, meu filho vai aprender coisa diferente. Não, seu filho vai aprender a mesma coisa da sala de aula, só que com outras intervenções, outros meios, outros métodos. Mas o conteúdo é o mesmo. E sobre o NC, que o Davi comentou também, eu também tenho uma filha de 3 anos, e eu vi lá no prontuário só NC. Eu perguntei, mas como? Porque, para mim, por sorte dela, o azar, não sei, ela é filha de professor, então eu trabalho muito com ela em casa. E eu falei assim, não, mas isso ela sabe fazer. É que, às vezes, Davi, a devolutiva que a criança dá para o professor não pega do jeito que o professor quer. Então, ele coloca lá o NC, né, que não corresponde, né? Então, mas eu quero deixar meus parabéns ao nosso grupo, a todos os vereadores que estão abraçando a causa do autista, e falar mais uma vez que não é só para agora, a gente está deixando um legado para os próximos que virão. Tá? Josi, é até interessante você estar colocando, nós evoluímos e muito, tá? Porque em 1986, eu passei em 3º lugar, seria uma dentista hoje, tá? Seria uma dentista. Mas, logo em seguida, na cidade de Santos, lançou o curso de pedagogia para trabalhar com crianças especiais.
Aí eu prestei o concurso, né, o vestibular, passei. Aí eu deixei a odontologia, eu falei, mas você vai... Aí comecei a voltar tempos atrás, né, porque o meu tio, tive um tio deficiente, o tio faleceu já. Então minha mãe morava em Belo Horizonte e o 6º filho da minha avó nasceu com deficiência auditiva. Então, assim, eu voltando lá para trás, vamos colocar em 1945, em 1946, né? A minha avó trabalhava para colher o leite, né? O leite lá em Minas usava muito a colheita do leite. Aí o que acontecia? Ela tinha que levar esse meu tio junto. E naquela época, eles não iam atrás hoje como os pais estão indo. Né? Ela envolvia no lençol, minha mãe contava, falecida mãe contava, e levava para trabalhar com ela. Então, a gente percebe que esse trabalho que o Gama desenvolve, Serem a Pai, é algo que está assim além, está indo além, porque interesses, né, de você mesmo, tem a sua irmã, né, buscar as coisas boas, trazer, tá em conjunto, construindo. Então, é algo que a gente constrói. Então, eu volto lá atrás, puxa vida, como minha avó sofreu com esse meu tio, eu penso, né? Ele não se comunicava, deficiente auditivo, e ela não tinha onde, na verdade, recorrer. E hoje a gente percebe que essa audiência pública está sendo maravilhosa, porque nós estamos buscando algo para melhorar a vida das nossas crianças e nossos jovens, viu? Maravilhoso. Obrigada, Josi. É importante Obrigada, Josi. a gente lembrar, a gente falou aqui do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce a gente fala porque quanto mais cedo a descoberta, a possibilidade de recuperação, de desenvoltura é muito maior, né? Às vezes o diagnóstico tardio, muitas das vezes a gente tem situações irreversíveis, né? Então essa é a importância do diagnóstico precoce, tá? Mas essa incumbência da gente ter a progressão e a coisa de uma certa forma para a gente olhar desde as crianças até o público adulto também é inerente, a gente está de olho nisso. O Serem também tem toda essa retaguarda, né? Em relação a gente também ter esse diálogo das estruturas, né, Dani? Então isso é fundamental, tá? Não é que a gente fala só do diagnóstico precoce por causa disso, não. É por causa das ações mesmo que o benefício para a criança é muito maior. À disposição o microfone. E outra coisa, né, Davi, que você comentou na sua fala aqui, aquela situação, acho que hoje, gente, esquece o lado político da gente aqui, da vereadora Regina, da vereadora Nete, eu como vice-prefeito. Eu acho que a ação popular, em termos de cobrança, é o que vai mudar alguma coisa no nosso país, tá? Eu acho que a gente tem que acabar com aquela coisa de faz de conta, de deixa de lado, empurra com a barriga. Isso acho que a gente tem que dar um basta, né? E acima de tudo, ver tudo que a gente vem presenciando, né, Davi? Brasil afora, graças a Deus ainda nós estamos num estado bom, numa cidade de uma boa estrutura e acima de tudo, com pessoas interessadas para que tenhamos melhora em todas essas circunstâncias. Isso a gente agradece de coração. Boa noite a todos. Eu sou um pouco tímida, mas vou tentar passar a minha história para vocês. Eu sou Rafaela, sou mãe do Bernardo. Ele é autista leve, tem 4 anos e 9 meses. Eu tive o diagnóstico em dezembro. Demorou um pouquinho. A gente suspeitava desde os 12 anos. O Bernardo era muito quieto, não se relacionava com crianças. Na escola, ele era sempre no cantinho dele. E, assim, a gente sempre suspeitou. Porém, a gente não tinha a quem recorrer, porque o pediatra, a princípio, o primeiro, ele achava que era muito cedo. Ele não falava também. E ele regredia muito também quando ele começava a falar alguma coisa. E o pediatra achava que era normal, que eu tinha que ter paciência, que era eu que era apressada, mas a gente sempre achou que tinha alguma coisa errada. Aí parti para o segundo pediatra,
pediatra achou que eu também estava ficando louca, que eu tinha que esperar, que o diagnóstico realmente não era assim, levava um tempo, e que era para mim voltar no retorno daqui a 1 ano. Só que daqui a 1 ano ele poderia ter muito progresso. E eu não aceitei. Porém, também estava de mãos atadas com relação ao diagnóstico, porque a gente não tem orientação. E, bom, enfim. Aí ele foi para um parque que tem a sala de recursos, né? E que foi que me ajudou muito, a professora da EE dele. E ele surtou um dia na escola, ele teve um surto, porque ele se apegava a brinquedos. E ele é muito bonzinho. E aí chamaram a psicóloga para dar uma olhadinha nele e tal. Aí foi aí que começou a andar. Já muito rápido, elas foram muito competentes para me ajudar. Assim, elas já conseguiram uma consulta em Pirassununga e eu vim com o diagnóstico. E graças a Deus, assim, ele evoluiu muito, tendo os tratamentos, porém, eu acredito que é muito pouco. O centro de diagnóstico e tratamento seria muito melhor para o desenvolvimento dele hoje. E acho que é isso. Obrigada, mãe, mas a nossa luta é para que se torne realidade esse centro. Que ele também tem muita dificuldade, assim, não é todos os dias, mas ele tem sensibilidade sensorial. E, assim, quando está muito barulho na escola, o grito do coleguinha, gosta, né? Até o dele, às vezes ele grita, até o dele dói, sabe? E nós temos que respeitar, né? Isso. Muito obrigada. Obrigada. O nosso horário está praticamente se esgotando. Depois, se mais algumas pessoas tiverem algum questionamento, pode deixar por escrito que essa indagação será encaminhada à pessoa responsável que conseguirá responder. Tudo bem? Posso encerrar? Então, agradecemos a presença do secretário da Saúde, Dr. Luiz Emílio Salomé, do Parolim, que é o presidente do Gama, da vereadora Nete, e também da Dani, representando o Serem. E a Marta, a professora Marta, coordenadora pedagógica de tantos anos da PAI, aqui nos ajudando, que ela também tem muito a nos ensinar, não é, Marta? Eu queria agradecer o convite da Câmara para a PAI, né, em nome da Iraci. Nós estamos aqui junto para agradecer a André, assistente social, ao Sérgio, psicólogo, que me acompanhou nessa noite. E o nosso agradecimento por vocês terem estendido o convite para a nossa instituição. Muito obrigada. Marta, foi um prazer recebê-la nesta Casa de Leis e hoje de debate. E muito obrigada a todos os presentes. Nós temos certeza que não será a última audiência. Muitos encontros ainda acontecerão. Uma boa noite. Muito obrigada. E não sei vocês, mas eu gostei muito. Achei que foi muito importante, não é, Nete? Esse encontro sem formalidades, esse bate-papo, e aprendemos bastante. Muito obrigada. Boa noite.